Boa noite a todos novamente. Então vamos começar com a nossa segunda aula, né, daquele modelo de negócios Canvas, né? Na primeira aula, aliás, deixa eu voltar aqui nos nossos slides, né? Na primeira aula, então vamos traçar um pouco o histórico do que nós vimos, então, na primeira aula, né? Na primeira aula eu falei um pouco do modelo de negócios Canvas, né? Falei que ele é um modelo que ele simplifica os planos de negócios tradicionais, né? Justamente centrado, né, naquilo que cria valor, né, para o teu cliente, para aquele que vai utilizar ou para aquele que vai comprar o teu produto, né. Falamos um pouco do histórico lá do Canvas, né, que o Canvas foi criado pelo Alex Osterwalder, né, em uma tese de doutorado, né. Esse modelo Canvas, né, ele é formado por 9 blocos, né, e aí nós falamos desses blocos, né, o bloco proposta de valor, né, o bloco do lado direito que está relacionado ao fluxo de valor do cliente, né, os tipos de relacionamentos que eu tenho com os clientes, os canais, né, de relacionamento e efetivamente uma das perguntas principais, que é quem são os clientes, né? Quem são os clientes? Então quem está mais interessado naquele meu produto ou naquele meu serviço? Quem é que vai pagar por aquele produto ou por aquele serviço? E do lado esquerdo, né, a proposta de valor ou fluxo de valor do acionista, né? Então, olhando para dentro da nossa organização, né? Então, quais são as parcerias chaves que eu preciso ter, né, para idealizar esse projeto de inovação, né? Quais são os processos, as atividades chaves, né? E quais são os recursos chaves que eu preciso ter, né? E na parte de baixo, né, o fluxo de receitas, né? Da onde que vai vir o dinheiro, né? As receitas desse projeto de inovação, né? E depois qual é a estrutura de custos, né? Esses dois elementos aí na parte de baixo, né? É para justamente eu conseguir enxergar a entrada e a saída, né? E obviamente determinar qual que é o custo-benefício do projeto, né? E obviamente o payback, né? Então, ou seja, em quanto tempo esse projeto irá se pagar, né? E aí nós passamos pelos 9 blocos, né, do Canvas, né? E aí de uma maneira geral, né? Proposta de valor é o quê? O que que eu tenho a oferecer de novo, né, para o meu mercado, para o meu cliente, né? Segmentos de clientes para quem que vai essa inovação, né? Como que eu ofereço essa proposta de valor para os meus clientes, né? E como que eu realizo isso olhando os recursos internos da minha organização, né? E depois, finalmente, na parte de baixo, né? Quanto vai custar esse projeto de inovação, né? E quanto que eu vou receber por isso, né? Quais são as receitas, né? Que a minha organização vai ter, né? Por implementar esse projeto de inovação, né? E aí nós falamos também que do lado direito, toda a parte de fluxo de valor para o cliente, né? Na parte esquerda, toda a parte de fluxo de valor para o acionista, né? Então, esse projeto de inovação, né? Ele tem que ser importante, né? Não só para para é, para a organização, né? Obviamente, mas também tem que ser importante para o cliente, né? Eu até nem estava compartilhando a tela, né? Mas voltando aqui um pouquinho rapidamente, né? Então falamos aqui do modelo de negócios, né? Falamos lá de quem que é o de quem efetivamente idealizou, né? Esse modelo de negócios, né? Que é o Alex Osterwalder, né? Depois a gente passou, né? Falando um pouco sobre os 5 blocos genéricos, né, desse modelo de negócios, né. Falamos da proposta de valor, né, falamos de segmento de clientes, então o que é, né, o que que eu estou oferecendo de valor para os meus clientes, né, para quem que eu estou oferecendo esse valor, né, como que esse valor vai ser oferecido para os clientes, né, e como que eu vou efetivamente idealizar isso dentro da minha organização, olhando os nossos recursos, né. E depois na parte de baixo, né, como eu vou obter dinheiro com essa inovação, né? E quanto vai custar, né? Qual que é então o payback, né? Ou o retorno desse investimento que eu vou ter, né? Aí novamente olhando, né, do lado direito é o fluxo de valor do cliente, né? E do lado esquerdo o fluxo de valor do acionista. Depois ainda na aula passada, né, nós falamos das 5 forças de Porter, né? Falamos que as forças de Porter, ele está ligado ao lado direito
do Canvas, né, aonde eu olho o fluxo de valor para o meu cliente, né. E aí olhando que tipo de proposta de valor eu ofereço, né, e como que eu vou proteger o meu negócio, né. Então olhando as 5 forças de Porter, né, a capacidade de eu controlar os meus fornecedores, né, que na realidade são aqueles que muitas vezes vão contribuir com o modelo do meu negócio, né. Depois, como que eu vou proteger essa minha ideia contra a ameaça de produtos substitutos, né. Como que eu crio um determinado valor, né, e eu crio valor que só a minha empresa consegue efetivamente se aproveitar, né. Rivalidade entre os concorrentes, né, que é justamente criar essas margens de proteção, né, para que essa minha inovação ela não possa ser facilmente copiada, né. Depois vem a ameaça de entrada de novos, concorrentes, né, tá. E depois, obviamente, o qual que é o poder de negociação que eu tenho com meus clientes, né, em termos de apresentar essa proposta de valor, né, e que ele entenda, né, o custo-benefício, né, e seja disposto a pagar por essa inovação, né. Depois nós falamos do outro lado, né, olhando o lado do acionista, né, a teoria do Peter Drucker, né, aonde a gente começa a enxergar quais são as capacidades organizacionais que eu tenho na minha organização, né, e que muitas vezes são únicas, que consegue exatamente implementar essa proposta de valor, em dar essa proposta de valor para o cliente, né. Características organizacionais, competências centrais, né, que impedem que outras empresas consigam copiar essa ideia ou esse projeto de inovação, né. Depois nós demos 2 exemplos do Canvas, né, aplicado tanto para o iPad, né, da Apple, né, como também do modelo de negócios da Nespresso, né, das cápsulas de café. E aí depois nós começamos a percorrer a nossa, efetivamente, ideia de inovação, né, que na verdade a gente está fazendo toda essa explanação teórica, né, e que vai, obviamente, tem um caráter prático, né, porque ele vai servir, né, de modelo para que vocês construam ou apliquem o Canva dentro do projeto de cada um de vocês, né. Então nosso projeto que a gente vai discutir é o projeto do sorvete oncológico, né, aquele projeto que foi desenvolvido pelos alunos da Faculdade Flamingo, né, tá. E aí nós percorremos por algumas fases importantes, né. E investimos um tempo muito grande na aula passada, né, para mostrar como que eu mostro essa proposta de valor para o meu cliente, né. Então, na verdade, esse projeto, né, de sorvete oncológico, né, ele está sustentado, né, em eu identificar, né, um determinado cliente, um determinado grupo de clientes, né, identificar qual que é a principal dor, né, que esse cliente tem, né, e a partir da identificação da principal dor, né, eu oferecer uma solução que vai, obviamente, atender essa dor, vai solucionar esse problema do meu cliente, né. E o modelo Canvas, né, ele faz com que a gente tenha essa conversa, né, para que eu consiga validar, né, todo o meu modelo de negócios, né, para que eu tenha, obviamente, no final, no final do dia, eu tenho, obviamente, a inovação validada, né, e tendo, obviamente, um potencial de sucesso, né, comercial bastante grande, tá. Aí nós começamos a falar, né, um elemento super importante, né, dentro dos projetos de inovação, que é a persona, né. Então eu tenho que criar uma pessoa fictícia, né, que represente, né, o meu cliente, né, para que eu possa, né, através de um processo de empatia, me colocar dentro, né, da situação do meu cliente, sentir as dores que esse meu cliente sente, né, para que eu possa, verificar, né, se aquela minha ideia, se aquela minha proposta de inovação, realmente ela consegue resolver, né, e solucionar o problema desse cliente, né. Falamos que a persona é uma ferramenta extremamente importante, né, para nós nos podermos nos colocar, né, na situação do cliente. Sentir verdadeiramente as suas dores, né, tá, para que através desse processo de empatia, eu consiga realmente criar determinado valor, né, centrado na necessidade desse cliente, né. E aí depois falamos ainda, né, da jornada do cliente, né, eh principalmente quando, né, eu tenho uma determinada
inovação, né, que eu preciso, que eu quero desenvolver, né, tenho um determinado cliente, mas não sei exatamente qual que é a dor que esse meu cliente ele tem, né. Então a jornada do cliente é uma outra ferramenta que a gente usa dentro dos processos de inovação, né, para que justamente eu consiga identificar, né, dentro da trajetória do cliente, né, dentro da jornada de vida do cliente, tentar entender aonde que está o ponto de dor, né, e aonde estão os gaps, aonde eu posso desenvolver determinadas soluções, né, para que eu possa, obviamente, atender, né, ou preencher esse gap do meu cliente. E aí fizemos a aplicação do mesmo exemplo, né, do sorvete saudável, do sorvete oncológico, né, para essa aplicação da jornada do cliente, né. A jornada do cliente, ela tem a função, né, de eu traçar, né, a vida do cliente e a partir dele identificar esse ponto de dor, né. Uma coisa importante que nós falamos, né, é que eu posso encontrar potenciais de projetos, né, ou ideias de inovação em qualquer ponto da jornada, né, em qualquer ponto que o cliente sinta dor, né. Nós escolhemos, né, talvez o ponto de dor mais importante, né. Mas, por exemplo, né, na primeira etapa da jornada do cliente, né, quando o cliente recebe o diagnóstico, né, de câncer, né, eu poderia também, se eu entendesse que essa é uma dor importante, né, eu poderia criar algum projeto de inovação que pudesse diminuir, né, essa recepção negativa do meu cliente quando ele recebe um determinado diagnóstico desse, né. Então eu poderia ter criado também uma outra ideia de inovação baseado nisso, né. Só que nós olhamos, né, a dor, né, que é quando o cliente, ele começa em função do tratamento quimioterápico, ele começa a emagrecer, né, e ele começa a ter a postergação, né, da continuidade do tratamento, né, e se ele começa a sentir dor, porque ele sabe que aquele tratamento quimioterápico é a chave para uma eventual cura da doença dele, né. Então esse é o maior ponto de dor aonde ele precisa de uma solução. E aí eu entro com a minha ideia de inovação, né. E aí eu valido, né, uma outra coisa importante que nós falamos, né, como essa persona ela é uma pessoa fictícia, eu preciso necessariamente depois validar, né, validar o que eu encontrei, né, os insights que eu busquei dessa persona, né, dentro da jornada do cliente, com um cliente real, né, para poder validar tudo isso que a gente acabou, obviamente, trazendo como insight do nosso projeto, né, baseado no entendimento da persona, baseado no entendimento da dor da persona e baseado no entendimento da solução que poderia solucionar a dor dessa persona, tá? Então, muito bem. A partir de agora, a gente vai olhar também algumas outras ferramentas, né, para poder realmente entender, né, entender o meu cliente. Porque uma inovação, ela só faz sentido, né, quando realmente ela está ligada, né, às necessidades de alguém, né, tá? Então, uma outra ferramenta centrada no cliente, né, que é muito utilizada em processos de inovação, né, e é muito utilizado também numa outra ferramenta que a gente utiliza bastante, que é o design thinking, né, que é o mapa de empatia, tá? Então, o mapa de empatia é isso que vocês estão vendo aí na tela, né? Então ele é um quadrante, né, que ele vai trazer algumas reflexões, né, para o meu projeto de inovação, né. Então a primeira coisa, então novamente, ele está centrado na pessoa, né, então por isso que novamente eu olho a minha persona. Então quando eu olho a minha persona, eu começo a fazer alguns questionamentos. Então, mapa de empatia, ele é um processo, ele é um modelo mental, né, aonde eu estou tentando entrar, né, dentro do meu cliente e procurar me colocar na posição dele para sentir as dores que ele tem, tá. Então ele é chamado de mapa de empatia justamente por causa disso, né. Então lá, na parte superior, né, eu tenho a seguinte reflexão, né, ou a seguinte pergunta: "O que essa pessoa pensa e sente?", né. Então quais são as principais aspirações e quais são as principais preocupações dessa pessoa. Depois, no lado direito, né, o que que essa pessoa vê, né, dentro do ambiente ao qual essa pessoa está inserida, né, os amigos, o que que o mercado está oferecendo, o que essa pessoa está enxergando lá, tá. Depois, no lado esquerdo, né,
o que que essa pessoa escuta, né? O que os seus amigos dizem, o que a família, o chefe, né? Todo o ecossistema, né? O que que diz para ela em relação àquele problema específico que ela tem e naquele ponto de jornada, né? Que ela está sofrendo, né? E depois, na parte inferior do primeiro quadrante, né? O que que essa pessoa fala e faz, né? Porque às vezes, muitas vezes o que a pessoa pensa e sente, o que a pessoa vê e o que a pessoa escuta não é necessariamente o que a pessoa fala e o que a pessoa faz, né? Então entender qual que é a atitude do meu cliente, né, em público, aparência, comportamento com os outros, ela é importante. Porque muitas vezes a pessoa ela está com uma determinada dor, mas ela não reflete isso no que ela fala e no que ela faz, né? Então muitas vezes nessa situação eu preciso me aprofundar, né, na discussão do problema para poder entender, né? Porque muitas vezes se a pessoa não fala e a pessoa não faz, muitas vezes eu posso ter uma leitura um pouco distorcida, né, de qual que é efetivamente o verdadeiro problema do cliente, ou mesmo entender qual que é a extensão desse problema do meu cliente, né. Então por isso que essa ferramenta também ela é importante, né. E depois na parte de baixo, né, muito semelhante com o Canvas, né, eu vou colocar qual é o ganho que essa persona iria ter, né, com a minha inovação, né. Qual que é o ganho que ela tem, quais são os desejos e necessidades atendidas, né, tá? E no outro lado esquerdo, né, quais são as dores, os medos, as frustrações, né, os obstáculos, né? Normalmente eu faço um cross-check entre a dor, né, para ver se entre a dor e o ganho, para saber se realmente aquela minha ideia, aquele meu projeto de inovação, ela consegue resolver a dor e traz um ganho de percepção por parte do meu cliente, né? Acho que faz sentido aí por parte de vocês, né. Então vamos novamente nos colocar, né, naquela persona, né, que é Maria Clara, né, 42 anos, né, diagnosticada com câncer, professora, vamos ver então, quais são os elementos do mapa de empatia dessa pessoa, tá. Então a primeira reflexão, o que que ela pensa e sente, tá. Então a Maria Clara, ela tem um mal-estar com o gosto e o cheiro da comida, né. Ela pensa e sente que poderia haver algum alimento que pudesse ser prazeroso e mais saudável, né, porque obviamente ela não está conseguindo se alimentar, né. O que que ela escuta, né? Que ela precisa se alimentar para ficar forte, porque senão ela não consegue continuar o tratamento, né. O que que ela escuta? Come um pouquinho, você precisa comer, não pode deixar de comer, né. O que que ela ainda escuta? Tem que comer, é isso mesmo, é o que tem que fazer, tá. E ela escuta que se ela não comer, ela vai morrer, porque ela não vai conseguir continuar o tratamento, tá. Então o que ela vê? Outras pessoas, né, que estão com as mesmas dores dela, sofrendo com a mesma situação, né, pessoas interrompendo o tratamento e obviamente indo a óbito, né, e alimentos que não estimulam o paladar, tá. O que que ela fala e faz? Ela tenta se alimentar, né, ela sente náusea quando chega a hora da refeição, né. Quais são as principais fraquezas? Não conseguir se alimentar, continuar se enfraquecendo e médicos interromperem o tratamento. E quais são os ganhos que essa pessoa ela quer ter? Um alimento alternativo que não dê náusea, né, principalmente em cheiro e gosto, e um alimento alternativo que consiga propiciar os nutrientes necessários de uma maneira prazerosa, tá. Então quando eu faço esse mapa de empatia, eu consigo, até como o próprio nome diz, né, eu consigo me colocar melhor na na pessoa do meu cliente, né. Então consigo entender melhor as suas dores, né, e eu consigo, né, também validar aquela minha ideia, aquele meu projeto de inovação, né. Muitas vezes através do mapa de empatia, eu consigo não voltar atrás, mas eu consigo revisar o meu projeto e alinhar um pouco mais a proposta de valor, né, para que consiga atender exatamente essas necessidades desse meu cliente, né, tá bom? Tá. Uma outra ferramenta bastante importante quando a gente fala em inovação, né, e que está muito alinhado com essas ferramentas que a gente tem visto, né, é o job to be done, né, tá. Ou seja, qual que é o job, né, qual que é o trabalho, né, que a minha ideia de inovação, né,
ela tem que fazer, né, ela tem que realizar, tá. Jobs do inglês é trabalho, né, e done, ser feito, tá. Então é trabalho a ser feito. Qual que é o trabalho a ser executado, tá. E aí a gente tem um modelozinho, né, aonde a gente operacionaliza esse job to be done, tá. Então vamos lá, então aqui eu tenho do lado esquerdo, né, o job to be done é o processo pelo qual um cliente passa, né, para melhorar a sua experiência, né, tá. Na parte central, né, qual que é a melhoria fundamental, né, do seu cliente quando ele adquire a sua solução, né. Então basicamente quais são efetivamente os ganhos, né, que ele vai ter nas suas diversas perspectivas, né. Até que eu chegue no lado esquerdo, né, com efetivamente a proposta de valor, né, que é a maior mudança positiva, né, que nós podemos oferecer com a nossa ideia, com o nosso projeto de inovação, que torna a vida dos nossos clientes melhor, né, que torna a vida da Maria Clara, que é a nossa persona, melhor, tá. Então, na realidade, o Job Subidone, ele chega, né, como objetivo final, a chegar naquela proposta de valor validada, né, que vai ser o início do meu canvas, né, tá. E aí, né, a nossa persona é a Maria Clara, 42 anos, professora, né, que tem aquele problema que nós já falamos, que é o câncer de mama, tá. Então qual que é a dor, o problema? Ela está em tratamento quimioterápico com efeitos adversos na dificuldade em se alimentar. Qual que é a solução que ela precisa, né, tá, dentro da nossa ideia de inovação? Um sorvete saudável para pacientes em processos severos como quimioterapia, né. Então qual que é o job funcional, né, tá? Ela conseguir se alimentar e das condições de continuidade no tratamento. Qual que é o job social? Ela conseguirá se socializar melhor, diminuindo aquele sentimento de vitimização, tá? E qual que é o job emocional? Melhorará a autoestima e a esperança no resultado do tratamento. Necessidade básica atendida, né? Se alimentar com nutrientes necessários, evitando náuseas, gosto, cheiro da comida. Então, baseado nesses inputs, né, eu consigo definir qual que é a proposta de valor, né. Então, qual que é a proposta de valor da minha ideia, do meu projeto de inovação? É criar uma linha especial de sorvetes com odor e sabor agradável, bem como nutrientes que permitam que pacientes em fase de tratamentos severos, né, consigam se alimentar e, portanto, se manterem saudáveis para poder dar continuidade ao tratamento. Vejam que na minha proposta de valor, eu agora ampliei o uso do meu produto, né. Não estou falando que esse produto, né, ele vai servir apenas agora para tratamento quimioterápico, né, são para todos aqueles tratamentos severos, né, que dificultem, né, a alimentação dos pacientes, tá. Então esse é a proposta de valor, tá. Uma outra ferramenta que também a gente usa bastante, né, para entender a dor do cliente, né, e validar a nossa proposta a nossa ideia, né, ou nossa proposta do projeto de inovação, é o storyboard, tá. O storyboard é uma contação de história, tá. Essa é uma maneira muito elegante, uma maneira muito simples, né, uma maneira muito muito didática, né, de explicar um determinado problema, tá. Então, através de uma história, então, por exemplo, aqui nós fizemos, né, o storyboard através de uma história em quadrinhos, né. Então, diagnóstico: Ana, 42 anos, professora, recebe o diagnóstico de câncer de mama, tá. Início da quimioterapia, nos primeiros ciclos, enfrenta enjoo, alteração de paladar e perda de apetite. Aí vem a dificuldade alimentar, né. Então, diante do prato de comida, a Ana não consegue se alimentar bem. Aí vem a preocupação médica. O médico explica que a desinstrução compromete a continuidade do tratamento de quimioterapia, né, vem o apoio nutricional. A Ana recebe a orientação de novas alternativas alimentares e a solução inovadora, né. Então, pela primeira vez em semanas, ela consegue se alimentar sem desconforto, tá. Então, através também desse storyboard, né, eu consigo ter uma visão melhor, né, se aquela proposta de valor, né, que eu estou colocando, né, se realmente ela atende, né, se ela consegue solucionar o problema do nosso cliente, tá? Beleza? Tá? Então, muito bem, feito tudo isso, né? Então, quando a gente olha de uma maneira geral, né?
no projeto de vocês, não a necessidade de praticar todas essas ferramentas ao mesmo tempo, tá? O que que é a necessidade de se aplicar? Persona, né, tá? Por todos aqueles motivos que nós já falamos, né, somente se você criar esse tipo de empatia, né, com o teu cliente, é que você vai conseguir enxergar, né, uma determinada solução centrada efetivamente nas suas necessidades, né, na necessidade do teu cliente, tá? A jornada do cliente, né, também, o mapa de empatia, né, tá? O mapa de empatia, o Jobs to be done, né, e o storyboard, né, são ferramentas que você pode praticar, né, pode praticar apenas uma delas, né, tá, ou praticar de mais de uma para ir validando a tua solução, tá. Mas basicamente ela tem a finalidade de você ter certeza de qual que é o ponto, né, da dor do cliente, tá. E também tem a principal finalidade de validar a sua solução contra a dor do cliente, tá, para verificar se aquela sua solução, se realmente ela atende, né, se consegue realmente cumprir com a finalidade da tua ideia, né, que é mitigar ou resolver o problema do teu cliente, tá. Então vamos lá, então qual que é a proposta de valor que nós colocamos aqui, né, tá. E aí colocamos um nome genérico para o produto, né, então o YPY é um sorvete desenvolvido especialmente para pacientes em tratamento oncológico, combinando sabor, nutrição e alívio de sintomas comuns da quimioterapia e radioterapia, como náuseas, mucosidade oral, perda de apetite e alterações no paladar. Com uma formulação inovadora e supervisionada por nutricionistas e oncologistas, o produto busca promover bem-estar, melhorar a adesão alimentar e oferecer conforto durante um momento delicado da vida, né? Veja que a proposta de valor, quando eu leio a proposta de valor, né, eu consigo entender de uma maneira clara, né, o que que eu estou oferecendo, né, para o meu cliente, né, e conecto exatamente com a solução da dor, tá? Então vamos lá, diferenciais do produto, né? Textura suave e refrescante, ideal para quadros de mucosite ou feridas na boca. Ingredientes funcionais. Ele deve ser rico em proteínas, glutamina, ômega 3, fibras solúveis e antioxidantes naturais, como cúrcuma, gengibre e frutas vermelhas. Também de uma maneira adicional, né, sem lactose, sem glúten, com baixo teor de açúcar, adaptado a dietas restritivas comuns em pacientes oncológicos. Opções veganas e naturais, com foco em ingredientes de origem vegetal e sem conservantes artificiais. Aromas e sabores adaptados, né, com menor intensidade para pacientes com sensibilidade sensorial alterada, paladar e olfato. Versões enriquecidas com suplementos orais prescritos, como vitaminas do complexo B, D e zinco, mediante recomendação médica, tá? E quais são os benefícios prometidos, né? A YPY transforma um momento simples, né, que é saborear um sorvete, em uma experiência de cuidado, conforto e nutrição, tá? Percebo que essa mensagem é extremamente importante, né, que aí dá a conexão com a empatia que eu quero trazer da minha solução para o cliente, tá? E aí tendo como benefícios, importantes, né, alívio dos efeitos colaterais do tratamento, apoio nutricional complementar, que mais a gente tem aqui? Melhoria na qualidade de vida durante o tratamento, né, estímulo ao apetite e prazer na alimentação, e sensação de normalidade e bem-estar emocional, né. Vocês vejam que todos esses benefícios prometidos, né, eles estão muito ligados à proposta de valor, tá. E aí eu consigo preencher o primeiro campo lá do Canvas, tá. E mais uma vez, né, esse campo, né, da proposta de valor, eu considero o elemento mais importante lá do Canvas, tá. Então por isso que eu falaria para vocês, né, dentro do projeto que cada grupo está desenvolvendo, invistam, né, o tempo necessário, né, para que vocês tenham uma boa proposta de valor,
tá? É essa proposta de valor que vai viabilizar, né, a viabilidade técnica, né, e a viabilidade comercial da ideia, né, ou do projeto de inovação que vocês irão ter, tá? Muitas vezes, muito bem. Uma vez feito, né, a proposta de valor, né, agora eu vou, né, no outro elemento chave, aí vou olhar, né, o fluxo de valor para o acionista, tá? Aqui nós preferimos, né, começar pelas parcerias chaves, né, tá? Então, quais são as parcerias chaves, né? Então, vamos primeiro avaliar qual que é o conceito de parcerias chaves, né? Então, parcerias chaves são alianças e parcerias estratégicas que têm se constituído em alternativa para as empresas operarem com sucesso seus modelos de negócios, tá? E eu diria mais, muitas vezes são parcerias, são alianças e parcerias fundamentais para que eu possa fazer isso, né? Os principais motivos para as alianças incluem a obtenção dos recursos-chave, né, economias de escala e redução de riscos. Os principais tipos de alianças ou parcerias estratégicas são, né, alianças estratégicas entre não concorrentes, joint ventures para o desenvolvimento de novos negócios, né, redes de cooperação, né, relações cliente-fornecedor, tá? Dentro desse projeto, por exemplo, né, se eu não tenho claro como que eu vou, por exemplo, desenvolver esse produto, muitas vezes eu vou precisar buscar parcerias em fornecedores, né? Ou de repente parceria com universidades, né? Tá? Para que eu consiga, né? Viabilizar essa ideia, para tirar essa ideia do papel, né? E aí, olhando um pouco para o nosso negócio, né? Então, quais são as parcerias chaves, né? Que a gente poderia utilizar para esse negócio, né? Do YPF, né? Primeiro, hospitais e clínicas de oncologia, né? Isso é fundamental, né? Então são todos são todos aqueles pontos focais, né? Onde o meu cliente principal, aquela minha persona, normalmente ela vai estar, né? E qual que é o objetivo? Validar o produto clinicamente, né? Também ter a oportunidade de testar essa minha solução em clientes reais, né? Vocês se lembram que quando a gente criou uma persona, né? Nós estamos criando uma persona fictícia, né? Então essa persona, quando nós começamos a formatar, né, o nosso projeto de inovação, era uma pessoa que não existia, né, tá? Então por isso que é importante localizar uma pessoa real, né? E ter a oportunidade de validar, né, esse produto em campo, ele é muito importante, né? E uma outra coisa que está aqui super importante é obter feedback, tá? Porque muitas vezes o primeiro protótipo, né, tá? Ou o primeiro draft da solução, ela não vai ser adequada, né? Então muitas vezes, né, aquela primeira amostra piloto, né, que eu vou desenvolver, às vezes não vai trazer a aparência adequada, né? Não vai trazer o cheiro adequado, né, o paladar adequado, né? E não vai trazer a textura adequada, né? Então, por isso que obter feedback do cliente ele é muito importante também nisso, né? Então, exemplos de hospitais e clínicas de oncologia lá, né? A C. Camargo, Hospital do Câncer de Barretos, Hospital Sírio-Libanês, né? Quais são os benefícios, né? Eu ter credibilidade científica, né? Então, quando eu digo que a minha ideia, por exemplo, né, essa minha ideia ou esse meu projeto de inovação, né, que foi a elaboração de um sorvete oncológico, né? Ele foi validado, por exemplo, por um hospital sírio-libanês ou por um AC Camargo, né? E eu já ganho credibilidade, né, para dar uma validação melhor nessa minha ideia, né? E depois a credibilidade científica, né, ele tem um outro fator bastante importante, né, que é através da credibilidade científica, né, eu consegui também atrair investimentos para o meu projeto, tá? Então, muitas vezes, se eu sou uma startup, né, e estou começando um negócio novo e não tenho nada, né, não tenho nenhum recurso, né, a credibilidade científica, né, é uma coisa que facilita angariar fundos para que eu consiga desenvolver esse meu projeto de inovação,
né. Depois outros benefícios, né, entrada em ambientes hospitalares, né, tá. Porque obviamente sem conseguir entrar nesses ambientes hospitalares, né, muitas vezes eu não vou conseguir validar essa minha ideia, né. E depois possíveis compras institucionais, né, tá, né. Então, seja, eu também consigo através desse primeiro elemento, já abrir também mais um canal, né, de venda e distribuição desse meu produto no futuro, né. Então tem também um objetivo aí de também, né, ser potenciais clientes para minha inovação, tá. Outra parceria chave super importante para esse projeto de inovação, né, são, por exemplo, os nutricionistas oncológicos e os profissionais de saúde, né. Qual é o grande objetivo? Co-desenvolver a fórmula, garantir valor terapêutico e segurança alimentar. Isso é fundamental, principalmente para quando, né, o grupo ou a pessoa, né, ou a empresa que teve a ideia da inovação, né, ela não está dentro ou não está dentro do mercado, né, ou não ter a expertise necessária, né, para desenvolver esse projeto, tá. Então, co-desenvolver o projeto junto com profissionais, né, é muito importante. Por exemplo, o nutricionista, ele é muito importante, porque ele sabe exatamente quais vão ser, né, os nutrientes necessários, né, para dar, obviamente, uma saúde alimentar melhor, né, para a pessoa nessa fase, né, de processo quimioterápico, tá. Os profissionais de saúde também, né, tá, porque os profissionais de saúde também, eles vão saber, né, se aquela solução que você está desenvolvendo, né, vai atender a necessidade do cliente. E também, às vezes, contribuir também com algumas sugestões, né. Os benefícios, ter esse apoio técnico, né, ter esse apoio técnico, porque muitas vezes, né, as empresas, né, elas tendem a querer acreditar que elas já possuem todas as capacidades necessárias, né, para desenvolver um determinado projeto. E isso é errado, né. Nesse projeto de inovação, né, teve também essa característica, né. Eu falei para vocês lá no passado, né, que esse projeto de inovação ele surgiu na Faculdade Flamengo dentro de um grupo, né, aonde uma das componentes do grupo, né, a família dela tinha uma empresa que fabricava sorvete artesanal, né, tá. E lá no começo, né, no começo do projeto, foi interessante porque essa empresa de sorvete artesanal, né, ela achava que ela não precisaria contatar, por exemplo, nutricionista, né, e profissionais de saúde, né. Ela achava, né, que uma pesquisa de substâncias, saudáveis, né, poderia ser suficiente para isso, tá. Então ela acreditava, porque ela já fazia, né, alguns tipos de sorvetes, né, que já eram bastante elogiados, né, por dar uma substância alimentar melhor, né. Então ela tinha, né, esse paradigma que muitas empresas acabam tendo, né, que é o paradigma de se isolar e achar que tem a solução, né. Então isso é extremamente importante quando a gente fala em inovação, né. Depois, recomendações formais do produto, né, então eu consiga ter um dossiê de entrada, né. Então, por exemplo, então quais são as substâncias, quais são os nutrientes, né, fundamentais para que eu tenha na composição do produto, né. Qual é a função de cada substância que eu vou estar lá no meu produto? Qual que é o grau de dosagem, né, que eu vou ter lá no meu produto, né. O meu produto, ele vai conseguir potencializar o efeito, né, na dosagem adequada, né. Então tudo isso ele é visto, né, nessas recomendações formais de produto, né. Também uma outra coisa, palestras e divulgação, né. Isso aí também é uma outra coisa interessante, né. Assim como, né, o ponto anterior, né, que era a contribuição dos hospitais e clínicas oncológicas, não só no desenvolvimento, e na validação, né, nos testes reais para validação, né, do sucesso da inovação, né, mas também ser também um canal de venda, né. Nesse outro ponto também é extremamente importante, né, porque, né, eu vou ter através, né, dessa segunda parceria-chave, né,
que são os nutricionistas oncológicos, né, e profissionais de saúde, né, elementos fundamentais, né, para me ajudarem, né, tecnicamente, a encontrar essa solução, né, e formatar essa solução, né, de uma maneira viável, né, principalmente tecnicamente, né, e depois, obviamente, na questão econômica, né. Só que também eles servem como um elemento importante de divulgação do meu produto depois, né. Porque esse meu produto ele só vai viabilizar, né, se tiver recomendações muito fortes de quem vai estar lá tratando esses pacientes, tá. Então aí ele também serve, né, como um elemento propulsor de vendas, né. Então novamente, essa segunda parceria-chave, né, tem dupla finalidade, né, e uma dupla finalidade bastante importante, ambas, né, bastante importantes para minha empresa. Depois uma outra parceria-chave importante, né, poderia ser, por exemplo, laboratórios e universidades de pesquisa, né. Então muitas vezes, né, somente no aspecto técnico, né, através dos nutricionistas e profissionais de saúde, eu não consigo viabilizar essa inovação, tá. Então vamos supor que eu tenha que ter uma determinada quantidade X de dosagem, né, de uma determinada substância, né, para poder ser efetiva, tá. E só que se eu colocar essa substância na quantidade devida, eu não vou conseguir formular aquele produto, tá. Então, por exemplo, então tenho que ter, por exemplo, alguém que me auxilie, por exemplo, a sintetizar aquela substância, tá? Para que eu consiga diminuir o teor que eu vou colocar lá dentro, sem diminuir a potencialidade, né, daquela substância, tá? Então aí entra a questão dos laboratórios, universidade de pesquisa, né, principalmente com o objetivo de desenvolver essas formulações funcionais, né. Uma outra finalidade bastante importante, realizar os estudos, né, os estudos de bancada, né, conseguir executar protótipos, né, realizar estudos clínicos, né, em uma escalabilidade, né, que não daria para nós executarmos de uma maneira mais doméstica, né, por exemplo, com os nutricionistas e os profissionais de saúde, né, tá, e alguns testes sensoriais, né. Esses laboratórios e universidades de pesquisa, também eles nos auxiliariam com a infraestrutura para fazer isso, né. Então se eu tenho lá uma determinada universidade de pesquisa, né, que ela tenha, né, por exemplo, programas de mestrado, doutorado, programas de graduação, né, por exemplo, em engenharia de alimentos, né, então muito provavelmente essa universidade, ela consegue ter, né, os equipamentos necessários para que eu possa também depois, né, fazer essa validação, né, dessa minha ideia, tá, né. Isso é extremamente importante, porque muitas vezes a gente não consegue fazer isso, né, sem ter essa estrutura, né. Então alguns exemplos, né, Universidade de São Paulo, USP, Unifesp, Instituto Butantan, Embrapa Alimentos, né, tá. Uma outra coisa importante, né, e aí conecta, né, tanto na parte dos nutricionistas oncológicos, né, como também os laboratórios de universidades de pesquisa, né, é como que depois, né, eu vou compartilhar, né, todo esse conhecimento técnico adquirido, né, e depois principalmente de quem vai ser, né, ou quais vão ser as porcentagens, né, de cada ator desse em termos do resultado da minha inovação, né. Então muitas vezes a propriedade intelectual da inovação, né, depois vai ter que ser também, dividida, né, entre esses elementos, né. Então quando eu for patentear a minha inovação, né, se é que a gente vai partir para isso, né, quem que eu vou nomear como partícipes, né, desse desenvolvimento que obviamente com todo o direito, né, vão também receber parte do lucro dessa inovação, né. Isso aí precisa ficar costurado, né, precisa ficar negociado de uma maneira muito boa, né. Muitas vezes a inovação ela trava devido a isso, porque depois do produto desenvolvido, né, muitas partes acabam requerendo a propriedade intelectual daquilo, né, tá. E aí acaba dando uma confusão que demora às vezes anos, décadas para serem resolvidas, né, tá. Principais benefícios: inovação contínua, né, certificação
científica, né? Isso aí também está ligado ao item um, né? Então, quando eu tenho a credibilidade científica, né, de que aquela inovação ela funciona, né? A capacidade que eu vou ter, né, de não só viabilizar recursos financeiros, né, investimentos para minha inovação, como também depois para quando eu for lançar no mercado, né? Tá? Isso aí também é importante. E depois, obviamente, desenvolvimento conjunto, como nós falamos, de patentes, né? Então, muitas vezes, né? E depois uma outra coisa importante, né, que não está aí, né? Mas depois como que eu vou criar alternativas técnicas, né, de proteger a minha inovação, tá? Né? Então, por exemplo, então muitas vezes, né, principalmente indústrias químicas, né, que está mais ou menos dentro dessa linha, né, de produto nossa, né? Normalmente, as empresas para protegerem os seus projetos de uma maneira técnica, né? Normalmente essas empresas colocam elementos na formulação, né? Que não contribuem para nada, né? Para o produto, né? Só que quando o teu concorrente, né? Ele for fazer uma análise química naquele produto, né? Ele vai encontrar esses elementos, tá? E aí depois ele não vai saber, né? Que é a principal dificuldade, ele não vai saber qual que é a importância daquele alimento na tua formulação, tá? Então, meio que você começa a mascarar, né, a tua formulação colocando elementos adicionais ali dentro, tá? Então, esse tipo de contribuição, né, ela é muito importante que também vem desses laboratórios e universidades de pesquisa, né? Depois, outro parceiro-chave super importante, né, para esse tipo de inovação, né, que nós estamos falando, né, é quem efetivamente vai produzir esse meu produto, né, tá? Quem que vai produzir o protótipo, quem vai produzir o lote piloto e depois, efetivamente, quem vai produzir isso em larga escala, tá? Se eu já tenho, né, se eu estou partindo do projeto de inovação, né, dentro da minha empresa, e a minha empresa já tem expertise para fabricar isso, né, e eu estou criando uma outra linha de negócios, né, é um caminho, tá? Só que muitas vezes eu tenho a ideia, mas não tenho a materialização dessa ideia, né? E aí, normalmente, eu vou procurar empresas químicas, né, que consigam fabricar isso para mim, tá? Aí tem alguns modelos importantes, né, depois a serem pensados, né. Como que essa empresa ela vai produzir, né? Simplesmente eu vou contratar um serviço de produção terceirizada, né, então essa empresa ela vai ser, um outsourcing, né, da minha empresa, né, então a minha empresa tem a ideia, né, a minha empresa tem a propriedade intelectual, né, e eu vou terceirizar a fabricação, tá? Esse é um ponto, né. Um outro ponto que poderia ser levado em consideração, né, será que não é uma boa alternativa eu vender essa minha ideia para essa empresa, né, vender a minha propriedade intelectual, né, tá, e aí essa empresa, né, a partir do domínio da propriedade intelectual, né, poder fabricar, vender e obviamente ganhar os dividendos, né, em relação àquela inovação, né, ou de repente um misto disso tudo, né, tá. Então, o misto disso tudo é o quê? Eu manter a minha propriedade intelectual, né? Eu não conseguir fabricar, né? E eu pedir para uma outra empresa fabricar, e essa empresa fabricar e me pagar royalties da utilização da minha patente, né? Ou do meu conhecimento eh, desse meu produto, tá? Então, esses três modelos, né, são modelos costumeiramente utilizados, né, para poder viabilizar, né, colocar em ambiente de produção esse tipo de ideia, né. Então, qual que é o objetivo dessa parceria indústrias alimentícias e fábricas de sorvete, né? O principal objetivo é conseguir ter essa produção em escala, né? Obviamente essa indústria, né, ela já tem uma estrutura, né, por exemplo, para comprar, para receber matéria-prima, né, para estocar matéria-prima, né, em condições funcionais adequadas, né. Então, por exemplo, com controle de umidade, controle de temperatura, né, tá. Essa empresa, ela tem condição de fabricar na linha de produção, né, depois ter um estoque intermediário, depois ter um sistema de distribuição desses produtos, né, nos mercados aos quais eu não vou estar, né, e também contribuir com a questão de divulgação, com a questão de marketing, né,
de divulgação do produto, né? E muitas vezes ainda também, uma outra coisa que nós não colocamos aqui, né, tá? Mas a empresa também pode compartilhar risco, né? Porque toda inovação, ela está sujeita a um risco, né? O risco de não ter aceitabilidade, né? Ou aquele risco, vocês se lembram das 5 forças de Porter, né? Ou de repente eu não ter uma barreira de entrada muito grande, né? E alguém já começar a copiar o meu produto, né? Tá? Então esse tipo de risco, né? São riscos que também, né? Esse parceiro-chave, né? Que são as indústrias alimentícias e fábricas de sorvete, elas podem efetivamente contribuir, né? Com o compartilhamento, né? Desse risco, né? Com o compartilhamento do risco, inclusive a nível financeiro, tá? Uma outra coisa importante é a escalabilidade, né? Essa indústria ela pode também escalar isso, né? Então, por exemplo, uma indústria alimentícia, né? Que ela tem operação em vários lugares do país, né? Ou mesmo em vários lugares do mundo, né? A gente tem a potencialidade de escalar isso para outros lugares, né? Então, também isso tem uma grande vantagem desse outro parceiro estratégico, né? Que são as indústrias alimentícias e fábricas de sorvete, tá? Depois a gente tem uma outra parceria-chave, né, bastante importante, né, que são os distribuidores e redes de farmácia, né, ou produtos hospitalares, né, que aí a gente começa a criar mais um canal de venda, né. O objetivo disso é comercializar o produto em farmácias especializadas, né, em clínicas, hospitais, né, em lojas e-commerce, né. Isso é muito importante porque normalmente esse tipo de distribuidor, né, que já faz essa distribuição para esse tipo de mercado, ele já tem os canais estruturados já de venda, tá? Isso facilita extremamente, né, para uma empresa que não está nesse setor, né? Então, para penetrar, né, em mercado sem conhecer os canais de venda, né, às vezes demora um pouco, aumenta o risco, né, tá? Então, muitas vezes a gente consegue facilitar, né? Facilitar essa escalabilidade, né? Do nosso projeto de inovação, né, para o mercado, né. Então empresas, por exemplo, que já distribuem para uma Droga-Raia, para uma outra farma, né, para oncoclínicas, né, ou mesmo já distribui insumos, né, para o Hospital das Clínicas, a Camargo, Sírio-Libanês, né, tá. Então que já tem, né, esse tipo de perfil de clientes, né, como parte, né, do portfólio de clientes deles, né, já também facilita essa acessibilidade do meu produto a esses canais, né. Facilita o meu produto chegar de uma maneira mais fácil, né, aos canais certos, que vão utilizar esse produto, tá. Deixa eu só olhar se a gente já está, se ainda a gente continua gravando, beleza. Então, muito bem, que mais aqui, né, tá? Outro benefício, né, desses distribuidores e redes de farmácia, né, ou produtos hospitalares, né, é a capilaridade de mercado, né, que é justamente aquilo que a gente já falou, né. Se eu tenho uma distribuidora, né, que já faz a distribuição, né, por exemplo, para todas as farmácias de São Paulo, né, tá, e esse meu produto, né, ele tem uma capilaridade, né, com esse tipo de rede de distribuição, né, então a gente acaba potencializando a distribuição do produto, né. E obviamente, acesso direto ao público-alvo ao qual, né, a minha ideia, o meu projeto de inovação, ele quer alcançar, tá. Uma outra parceria-chave importante, né. Quais são os investidores, e aceleradores de health techs, né, ou food techs, né. Então, ou seja, baseado muito também no que a gente falou de capilaridade, né, então tem empresas específicas, né, que buscam oportunidades de negócios, né, nesse mercado de saúde, né, ou nesse mercado de tecnologias de alimentos, né. Então, por exemplo, se eu tiver como uma parceria-chave, né, uma parceria estratégica, né, esses investidores e esses aceleradores, né, de tecnologias de saúde ou tecnologias de alimentos, né, consegue também facilitar, né, não só, acelerar, né, o ingresso desses meus produtos no mercado, né, como também, obviamente, diminuir risco, né, tá. Então, qual que é o objetivo disso, né? E aí vem também obter recursos financeiros e apoio estratégico, né,
para implantação e para expansão, né, desse meu negócio, né? Então, por capilaridade, né, uma empresa que já investe, né, no mercado de health tech, né, ou food tech pode realmente se interessar para o meu produto, tá? E aí ter até canais, né, canais governamentais, como por exemplo o BNDES, né, para conseguir angariar recurso, capitalizar recurso, né, para que a gente consiga inovar, né? Depois, e aí alguns exemplos, né? Endeavor, Cubo Health, BNDES, né, que nós já falamos, né? Sebrae, né? Anjos do Brasil, né? Tá? Então normalmente são são empresas, né? Que têm o dinheiro, mas não têm a oportunidade, né? Então tem muita empresa, isso aí a gente chama de capital anjo, né? São investidores dentro do mercado, né? Que querem alguma coisa para eles potencializarem, obviamente, aquele recurso financeiro que eles têm, tá? E quais são os principais benefícios disso, né? É a aceleração, né? Então muitas vezes eu não tenho o recurso necessário, né? Para iniciar a minha inovação, né? Então, o capital inicial, né? Para mim começar, né? Os primeiros testes, blá, 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 e tudo mais, né? Tá? E para que eu consiga, obviamente, chegar com a minha inovação, né? Na qualidade, no tempo, né? E no custo necessário para que eu consiga ingressar no mercado, né? De uma maneira mais apropriada, né? Rede de mentores, né? E, obviamente, também ao ajudar na validação de mercado, tá? Então, novamente, né, por questões de capilaridade, né, esses investidores, né, eles já têm esses canais estabelecidos, né, tá? E aí é somente colocar, somente não, né, mas é também colocar, né, dentro desse olhar, né, de health tech e food tech, né, também esse nosso projeto de inovação, tá? Então, novamente, vamos lá, tá? E depois, né, também, não menos importante, né, que são que como também poderem entrar como parceria-chave, né, são as ONGs, né, as organizações não governamentais, né? Então, associações, influenciadores na área de saúde, né? Muitas vezes eu preciso, né? Eu preciso isso, né? Para além de ter, né? A credibilidade técnica, né? Que nós já falamos na parte de cima, né? Ter também a credibilidade institucional, a credibilidade social, né? Tá? Então, ONGs, né? Influenciadores na área de saúde, né? Associações da área de saúde, né? Que consigam também dar uma credibilidade social, né? Para a minha ideia, para o meu projeto de inovação, também é extremamente importante, tá? Porque eles vão dar, né, como objetivo principal esse apoio institucional, tá? Porque uma empresa sair do zero, né, e começar a vender, né, uma determinada solução, começa a criar muitas vezes no início, né, uma insegurança, né, no mercado e uma desconfiança no mercado se aquele produto realmente ele é efetivo, tá? E começa a criar uma desconfiança, será que esse produto funciona? Ou se esse produto é legal, né? Então esse apoio institucional também é importante, né? Principalmente na parte de divulgação e depois fortalecimento da marca, né? Então isso é extremamente importante para esse projeto que nós estamos falando, né? E alguns exemplos, né? Instituto Oncoguia, AMUCC, pacientes oncológicos com presença digital, né? Então aí estamos falando em pacientes oncológicos que começam, né? E a gente sabe hoje que a força das redes sociais, né? Então são influenciadores que têm esse tipo de problema, né? Que começam a compartilhar, né? Essa solução, a experiência deles, né? Com essa solução, né? Vocês se lembram que na aula passada, né? Quando nós estávamos falando lá do Canvas, né? Nós demos aquele exemplo da Nespresso, né? Da Nespresso que utilizou, por exemplo, o George Clooney, né? Como seu garoto propaganda, né? Para que, através, né? Da experiência de uso, né? Do George Clooney com o Nespresso, né? Eu consegui dar uma maior credibilidade para o meu projeto, para a minha ideia, para o meu projeto de inovação, né? E dar também um desejo, né? Do meu consumidor em consumir aquele meu produto, né? E aí, como principais benefícios lá, alcance orgânico, né?
tá? Alcance orgânico da minha ideia, né? Tá? Então, ou seja, então eu tendo os canais certos, né? A minha ideia ela vai no boca a boca, né? Então ela começa a crescer, né? Dentro do próprio meio, né? Aonde ela está sendo utilizada, né? Humanização da marca, né? Então essas ONGs elas começam a trazer, né? Para esse produto, né? Não só o apelo comercial, mas também o apelo social, né? Então esse produto ele está nascendo não somente para o acionista ganhar dinheiro, mas com uma função social. Eu tenho um objetivo, né? E esse objetivo não primeiramente é ganhar dinheiro, né? Então meu primeiro objetivo é resolver um problema social, né? É resolver um problema, né? E pode potencializar uma solução para uma série de pessoas, né? Então trazer um pouco de humanização na marca, né? Então a marca ela está pensando nas pessoas, tá? E aí traz também uma aproximação com o público, né? Então, como o público ele se conecta com o meu produto, né? Então, as parcerias chaves, né, é extremamente importante para os nossos negócios, né? E importante é encontrar quais são as parcerias chaves, né? Então, vocês vejam bem, né? Para um projeto desse nível, né, que nós falamos, né, eu tenho praticamente certeza, né, que vocês não devem ter pensado que poderia haver tantas parcerias chaves assim para esse tipo de negócio, tá? E obviamente podem ter outras, né, tá? Nós só colocamos aí as principais, né, que nós pudemos identificar, né, como parcerias chaves para o negócio, né? Obviamente naquele projeto, né, da Faculdade Flamingo, né, as parcerias principais para o nosso negócio, né, que o grupo, né, e a empresa daquela aluna da Flamingo, né, conseguiu considerar, né, eram obviamente os nutricionistas que iam ajudar, né, a formular aquele produto, né, tá? No caso deles especificamente, né, tá? Essa rede de distribuição, né, porque eles eram uma fábrica de sorvete, né, mais na linha tradicional, né, mas eles não tinham, né, a distribuição desses sorvetes, né, para a área médica, na área hospitalar, né? Então teriam que criar esses canais, né? Investidores e aceleradores eles não precisavam, né? Porque eles decidiram que eles iam capitalizar a inovação com recurso próprio, né? E a grande chave, eles também decidiram, né, não fazer patente, né? Então eles decidiram criar sabores únicos, processos de fabricação únicos, né? Que é justamente proteger a inovação, né? Através dos modelos de produção, né? Através dos modelos de processo, né? Então tem muita empresa que faz isso também, né? E na aula passada a gente discutiu, por exemplo, o caso da Coca-Cola, né? A Coca-Cola ela nunca se interessou em fazer, em registrar uma patente, né? O principal produto deles, que era a Coca-Cola, né? Porque eles entendiam, né? Que da mesma maneira, isso é muito simples, né? Eu ir lá fazer uma análise química, principalmente hoje em dia, né? Com a evolução das tecnologias, né? É muito simples pegar um equipamento do tipo espectrometria quântica, né? Fazer uma análise química do material e saber o que tem lá dentro, né? Dos percentuais que tem cada substância, né? Então hoje já não é mais segredo, tá? Agora o segredo é o quê? É como formular tudo isso, tá? Qual que é a sequência, né? De mistura, né? Tá? Parâmetros como temperatura, velocidade, pressão, né? Durante o processo produtivo, né? Então tudo isso acaba protegendo a inovação, né? E essa empresa, né, que eu estou falando para vocês, né, decidiu partir para isso, né? Então, né, então esses são, qual que é a principal mensagem que eu coloco ali, né? As parcerias chaves, né? A gente tem que definir dentro dos nossos projetos de inovação quais vão ser as parcerias chaves, né, mais adequadas para o meu negócio, tá? Né? Então isso é fundamental, né, para que a gente possa desenvolver esse projeto de inovação, né? Aquele exemplo que eu falei para vocês, né, o exemplo lá daquele projeto, né, aonde os alunos criaram um app, né, para encontrar vagas, né, vazias na rua, né, tá? E eles queriam, né, para ter uma maior segurança, né, eles queriam conectar isso, por exemplo, com o sistema lá do Detran, né?
Então um dos parceiros chaves super importantes, né, era a questão do Detran, né. Só que aí, ao mesmo tempo, né, e aí é uma outra questão importante, né, às vezes a ideia ela chega, né, tá, e as barreiras, né, até para a implementação aí da ideia, ela é muito grande, né. E aí quando esse grupo, né, começou também a desenvolver a ideia, né, eles viram o quanto era extremamente difícil, né, pegar, por exemplo, como parceiro-chave, um organismo governamental, né, tá, como parceria-chave, né. Porque isso aí é muito difícil, às vezes demora anos, décadas, né, para que você consiga viabilizar esse tipo de parceria, né. E aí muitas vezes o projeto se inviabiliza devido a isso, né. Se o teu parceiro estratégico é um parceiro do governo, né. Principalmente porque a gente sabe, né, que as decisões, que partem do governo não são decisões, rápidas, né, normalmente são decisões lentas, né. A burocracia, ela acaba consumindo a maior parte do tempo, né, e aí passa a ser um obstáculo para a inovação, né, tá. Então as parcerias-chaves são importantes, né, para que a gente defina, né, eh, defina o nosso negócio, né. Porque no frigir dos ovos, né, no final do dia, né, são essas parcerias-chaves, né, que vão viabilizar o meu negócio, tá. E depois, obviamente, a gente está agora preparado, né, para preencher, né, a segunda parte, né, do nosso canvas, né, que é exatamente a questão das parcerias chaves, tá, né. Então a gente já completou agora 2 elementos aí importantes, né, do nosso canvas. Tá bom? Tá. Então nós já vimos proposta de valor, né, e nós já vimos parceria-chaves, tá. Então falando rapidamente o que que nós fizemos até agora, né. Validamos a proposta de valor, né. Então o YPI é um sorvete desenvolvido especialmente para pacientes em tratamento oncológico, combinando sabor, nutrição e alívio de sintomas comuns da quimioterapia e radioterapia, como náuseas, mucosidade oral, perda de apetite e alterações no paladar. Com uma formulação inovadora e supervisionada por nutricionistas e oncologista, o produto busca promover bem-estar, melhorar a adesão alimentar e oferecer conforto durante um momento delicado da vida. E para isso precisamos de parceiros chaves, como hospitais e clínicas de oncologia, nutricionistas oncológicos e profissionais da saúde, laboratórios e universidades de pesquisa, indústrias alimentícias e fábricas de sorvete, distribuidores e redes de farmácia ou produtos hospitalares, né. Se eu não tenho dinheiro, investidores e aceleradores de health techs ou food techs, né, e também ONGs, associações, né, e influenciadores da área de saúde, ok? Tá. Pessoal, então muito bem, terminamos aqui o nosso segundo encontro, né. Espero que também tenha sido proveitoso, né, para todos vocês, né. Usem essas ferramentas, né, façam a analogia, né, desse projeto, né, do sorvete oncológico em cada um dos projetos de vocês, né. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir elaborar uma excelente proposta de valor, né, dentro da ideia que vocês têm, né, e também identificar quais são realmente os parceiros chaves, né, para que vocês consigam implementar essa ideia e esse projeto de inovação, tá. E aí na próxima aula, né, a gente vai desenvolver também os outros elementos aí do Canvas, tá bom? Tá? Então muito obrigado, boa noite a todos e nos vemos então na próxima aula. Até logo.